Este é o Podcast, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Aqui você vai ouvir entrevistas, histórias, enfim, tudo aquilo que caracteriza o modo de ser da vida cabista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu bordão de sempre. Estamos aqui mais uma vez no Podcac, o podcast do Campus Arraial do Cabo, né? E estamos aqui não com um professor, mas com uma lenda na cidade. E eu já vou avisando aqui a minha equipe de sempre, que eu esqueci de apresentar, porque é tudo feito de improviso. Zandara e Maria Paula. Olha, cuidado com as falas, porque nós estamos aqui diante de um mestre da língua. Para você ter ideia, quando eu respondi ao e-mail dele, ele falou assim: estou ao aguardo. Uma pessoa que está ao aguardo, a gente tem que respeitar. Então, nós estamos hoje aqui com o professor Heraldo Maia, como disse, não um professor, mas uma lenda da região, porque pelas mãos dele passaram muitas pessoas que hoje em dia são profissionais, são bem-sucedidos, estão trabalhando por aí e conhecem o professor Heraldo Maia. Para vocês terem uma ideia da importância desse homem, com a sua bela camisa do Chiva que eu tenho aqui diante de mim, eu avisei o segurança: olha, chegará aqui um professor Heraldo, ele vai ser entrevistado pela gente aqui para o podcast. Ele falou assim: Heraldo? Que Heraldo? Eu falei: professor Heraldo Maia. Aí o vigilante falou: eu sei quem é. Então, na verdade, todo mundo sabe quem é o professor Heraldo. Então, vou dar aqui as nossas boas-vindas ao professor Heraldo. Por favor, uma boa tarde. E já estou até revelando a hora que a gente está. Boa tarde, e é um prazer ter você aqui conosco. Por favor, suas palavras iniciais, professor. Então, eu aprendi já há algum tempo que, em vez de ficar olhando no relógio para verificar se já passou de meio-dia, e agora devo dizer boa tarde, eu acho uma bobagem isso, uma coisa tão esquisita. 5 para meio-dia, bom dia. Meio-dia e 5 é boa tarde. Em 10 minutos, você vai ter que mudar o seu modo de cumprimentar as pessoas. Eu digo assim, um bom momento presente. Porque todo momento, da manhã, da tarde, da noite, é sempre um momento presente, porque a vida acontece no momento presente. Passado não existe, acabou. Futuro poderá existir ou não. Se o Trump jogar uma bomba atômica na Rússia e a Rússia jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, o mundo rapidamente vai desaparecer. Bom, o professor Heraldo Maia é poeta, professor de português. Eu não sei nem exatamente do que, porque nós já trabalhamos juntos, mas eu sempre ouvi, assim, sempre encarei o professor como um homem dessa área, né? Do português, da língua portuguesa de um modo geral. Então, professor, se apresente, por favor, mostre aqui qual a sua relação aqui com Arraial do Cabo. Eu já li um pouco da sua história em algum lugar, quando o senhor chegou aqui, que já tem um bom tempo em Arraial. Fale um pouquinho da sua ligação com Arraial do Cabo, por favor, e diga realmente, né, se eu estou certo aí com relação a lhe caracterizar como poeta, professor de português. Certamente, sou poeta e professor de língua portuguesa. Trabalhei como professor durante 50 anos, redondos. Comecei em 1968, quando estava vindo a passeada dos 100 mil, lá no Rio de Janeiro, o AI-5, e em 2018 me deram uma notícia, infausta notícia, de que a Ferlagos não tinha mais curso de letras. E eu era professor no curso de letras. Não havendo mais curso de letras, eu já não seria professor na Ferlagos. E aquilo me deixou entristecido durante uma noite. Uma noite eu fiquei entristecido, mas no dia seguinte, uma breve reflexão tirou-me a tristeza. Eu digo para mim mesmo: Heraldo, tudo que começa, Heraldo, um dia acaba. Isso é a lei do universo. Tudo que começa, um dia acaba. Só tem um troço, olha só como eu chamo, um troço, que não acaba porque também não começa. Os segmentos religiosos chamam-no de Deus. Eu o chamo de amor.
o amor não começa nem acaba. O amor é eterno, é pleno, completo, infinito, absoluto. E em sendo infinito e absoluto e completo, não precisava ter criado este universo. A criação do universo é um ato de amor, um ato de doação, um ato de altruísmo. O altruísmo é, portanto, a essência de todo o universo. Reparem só, se eu olho uma árvore que produz frutos, a árvore, por acaso, se alimenta dos frutos dos quais os quais ela produz? Não, não se alimenta desses frutos. Os pássaros se alimentam dos frutos. Então, ela produz frutos não para ela. Uma flor exala perfume. Ela, por acaso, possui capacidade olfativa, uma flor? Não. Mas eu sinto o perfume, o doce perfume de uma flor. Um rio tem peixes, né? Um rio piscoso, cheio de peixes. Ele se alimenta, o rio não se alimenta, o curso d'água não se alimenta, não tem boca, não tem dentes, não tem estômago. Mas as pessoas se alimentam do peixe que há nos rios. Tudo existe para o outro. Ora, o ser humano faz parte do tudo, faz parte do universo. É um ser da natureza, né? Embora tenha construído um mundo paralelo à natureza, um mundo cultural, mas ele é um ser da natureza. Em essência, ele é o mesmo que a árvore, a flor, altruísmo. E, no entanto, a gente olha o mundo e vê tanto egoísmo. Por quê? Porque o ser humano possui um ego. E a flor não possui um ego, a árvore não possui um ego. Nós temos a possibilidade de nos desconectarmos de nossa essência. E isso é triste, realmente é muito triste. E quando é que o senhor começou mesmo essa sua trajetória aqui em Arraial do Cabo? Quando é que o senhor chegou aqui em Arraial do Cabo? Eu cheguei a esta ponta de terra que avança pelo Atlântico em janeiro de 1978. Já lá se vão 47 anos. 47 anos. Daqui a 3 anos eu completo meu cinquentenário como morador de Arraial do Cabo. Quer dizer, eu faço 80, no ano que vem completo 80. Né? Eu completei 79, entrei no meu 80º ano, assim que eu conto a minha idade. Quantos anos você tem? 80 anos. Como você não é de 46? Sou de 46, justamente. Por ser de 46, eu completei já em maio 79 e adentrei o meu 80º ano de vida. Assim, as pessoas não costumam fazer assim. Quando você tem? Faltam 2 dias para o aniversário dela, eu tenho 79. Não, você não tem. Você tem 80 quase completos. Quase, faltam 2 dias para completar. Então eu tenho mais tempo de vida em Arraial do Cabo do que neste corpo, evidentemente. Porque a minha vida, minha essência é altruísmo, é o eterno, é o infinito, é o absoluto, é o pleno, eu não tenho também nascimento nem morte. Não é? Isso aí faz parte de um jogo de Maya, como dizem lá as escrituras hinduístas. Lila é a brincadeira de Deus, a ideia de que a gente nasceu um dia, ninguém nasceu nada nasceu. Nós somos, em essência, essa consciência do universo, essa inteligência, porque vamos admitir que a coisa é inteligente. Você olha para a natureza e vê que os animais nascem com uma sabedoria, eles sabem como sobreviver. Quem lhes colocou a possibilidade de fazer tudo isso que eles fazem? Algo, não vou dizer alguém, porque fica um negócio meio masculino, alguém, podia ser um ser feminino, mas não é masculino, não é feminino, é algo que está além da nossa capacidade de compreensão, totalmente. Como diziam os canonistas medievais, se a gente acha que Deus existe como as coisas existem, as coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, que a gente escuta, então Deus não existe. Né? O que é Deus não interessa, especulação sobre o que é Deus. Mas que senão não haveria o que há. Então, nesses quase 50 anos, você viu muita coisa acontecer aqui em Arraial do Cabo, né? Muita coisa. De uma vila de pescadores até a cidade que é hoje em dia. Como é que você vê essa trajetória aí de Arraial do Cabo? Olha, tem horas que eu vejo com um certo pesar, né, porque aquele Arraial do Cabo que eu conheci na década de 70 era um arraial mais tranquilo, que as pessoas se conheciam, você saía às ruas, passeava pelas ruas, todos os dias encontrava as mesmas pessoas.
E hoje não, hoje você vê uma opção de gente estranha e tudo. Mas, por outro lado, a realidade é essa. Então, eu vejo como algo que aconteceu, tinha que acontecer, quando a Auckland fechou, o Arraial entrou numa decadência econômica. O que se podia fazer em Arraial? A pesca já estava também decadente, apelamos para o turismo. Agora, eu vejo que um turismo meio esquisito, sabe? Falta de planejamento para esse turismo. Isso, às vezes, me incomoda. Me incomoda, eu falo e tudo, mas procuro não me agastar muito, não, sabe? Porque a realidade é essa, e aquele que não se conforma com a realidade, que ele não pode mudar, se ele pode tentar mudar, o que eu posso tentar mudar, eu tento mudar. Mas eu não posso tentar mudar, não adianta tentar mudar, porque é imutável. Então, eu fico na minha. E curto também ainda, porque aquele Arraial de 78, se você procurar, ainda existe. Você vai para uma praia grande, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai ver aqueles prédios esquisitos ali e tal. Mas antes não tinha nada disso. Mas você olha para frente, está lá o grande Oceano Atlântico, o mesmo Oceano Atlântico. Você anda um pouquinho, sai um pouquinho pela Restinga, vai encontrar pistas de quadriciclos, o que dá realmente uma certa indignação, porque está se agredindo o meio ambiente aquele Arraial do Cabo. As orquídeas da Restinga, tão belas, aquilo tudo vai sendo destruído aos poucos. Mas você olha para frente, você vê o mar, você vê o Oceano Atlântico. Sabe? Ali, o que me trouxe, basicamente, para Arraial do Cabo foi o Oceano Atlântico. Porque eu sou carioca, eu vivi a minha adolescência toda em Copacabana, o começo de idade adulta em Copacabana, e eu saí de uma praia, hoje, coitado de Copacabana. Copacabana me engana, como dizia um cineasta de um filme antigo já. Copacabana é uma praia pavorosa. Eu vivi em Copacabana quando só tinha uma pista na Avenida Atlântica. Não tinha aquelas duas pistas com um calçadão. Porque para fazer aquilo tudo, tiveram que aterrar o mar. Jogaram terra no mar. A natureza não fez isso, o ser humano jogou terra. Copacabana você entrava, andava até a arrebentação, como aqui na Praia Grande. Você vai andando até a onda arrebentar lá embaixo. Agora não. Eu mesmo não experimentei, porque nunca mais fui. Mas diz que dá 3 passos, você está no fundo em Copacabana. Que graça ter isso. É uma areia também já amarelada, coitado de Copacabana. Eu troquei Copacabana, Praia de Copacabana, a famosa Praia de Copacabana, pela Praia Grande. A Praia Grande que eu já caminhei por ela, de Arraial do Cabo até Saquarema, até o fim da Praia Grande, até o término. Eu descia. Gente, eu descia. Logo que eu vim para cá, a praia era dos pescadores, né? Agora dos visitantes, dos turistas, enfim, o que não se encontra mais na Praia Grande é pescador. E eu fui fazendo amizade com alguns pescadores, e eu perguntava para eles, escuta, essa praia termina onde? Vai até onde? A gente olha e a gente não vê o fim da praia, vai até Saquarema. Ininterruptamente. Não falava ininterruptamente, não falava. Isso não estou falando, eu que estou falando. Mas não termina, vai até Saquarema. E lá tem um promontóriozinho e tal, a igrejinha Nossa Senhora de Nazaré, e depois retomam uma praia que vai até Itaipuaçu, vai até Niterói. Se não tivesse aquele promontório, a Praia Grande, eu poderia ir pela Praia Grande andando até Niterói. Mas eu fui andando, foi em 1981, fui caminhando, eu e um amigo meu, tão louco quanto eu, os caminhando, e meus alunos estavam no Rui Barbosa, lá em Cabo Frio, nessa época. Professor, eu contei para eles que eu tinha ido. Por que o senhor fez isso? Para nada, por nada, para brincar. A gente brinca para quê? A gente trabalha para ganhar alguma coisa. Tudo tem sempre uma finalidade, mas a brincadeira não tem finalidade. Você brinca para brincar, porque você é um ser lúdico. O universo é lúdico, o universo é uma grande brincadeira. Então, eu fiz esse caso. Eu olhava aquela praia, eu tinha vontade de fazer isso, e fiz. Em 12 horas de caminhada, à noite. Se você tivesse que compartilhar alguma coisa para os nossos ouvintes que não são de Arraial, a coisa mais interessante daqui, na sua opinião, qual seria ela? Bom, parece que já ficou até claro, né, que o que me atraiu em Arraial foi o mar por todos os lados. Né? O Arraial é quase uma ilha. Você olha para o mapa de Arraial, se fizesse um canal ali entre a praia do Pontal
E a Praia Grande, Arraial tornava-se uma ilha. O mar de Arraial do Cabo me atraiu demais. Muita coisa, como se costuma dizer aqui em Arraial, muita coisa. Tá? Que marzão. Agora, uma água um pouco fria, né? Especialmente na minha querida Praia Grande. Às vezes tem água de freezer, uma coisa fantástica. Pô. Agora, é claro, quando eu cheguei, Arraial para mim era isso, era natureza, né? Natureza. Eu, um ser já me tornando quase um urbanoide, como dizia um aluno meu lá no cursinho pré-vestibular lá no Rio, um dia ele entrou na sala de aula e disse: professor, estou indo embora, estou indo para a montanha, porque eu não quero me tornar um urbanoide feito vocês. O urbanoide é mais de uma forma humana, não, é urbanoide. E eu estava percebendo o Rio de Janeiro, como diz Leninha, a minha amada, que Deus não me falte com o Rio de Janeiro se eu precisar voltar para o Rio de Janeiro, mas não está no nosso projeto de vida voltar para o Rio de Janeiro. A cidade grande realmente desumaniza um pouco. Né? Mas não é tão negócio, desumaniza quem quiser se desumanizar. Você pode viver no Rio de Janeiro, isso é uma pessoa altamente humanizada. Está tudo dentro de você, pô. O universo inteiro está dentro de você. Essa coisa de que não, eu preciso morar no Senhor. Quando eu vim para cá, eu achava que eu precisava, assim, eu preciso sair dessa confusão de Rio e tal. Hoje, talvez eu voltasse até para o Rio, se fosse necessário, voltasse para o Rio. Eu não ia deixar de fazer minha meditação, que eu faço de madrugada, às 3 da manhã, toda noite, né, porque está morando no Rio de Janeiro. Continuar fazendo meditação. Quem ia me pedir? Não é proibido fazer meditação dentro da sua casa. Nem na rua é proibido. É perigoso, evidentemente, você fechar os olhos e mergulhar dentro de você mesmo, da via pública. Vou achar estranho, no mínimo vou achar estranho. Bem, pelo que você nos contou, dá para ver que você é uma pessoa extremamente sensível com relação à natureza e tudo que o ser humano faz para se aproveitar da natureza em benefício próprio. Então, quais seriam as suas primeiras medidas para melhorar a cidade de Arraial do Cabo nessa questão ambiental? Pois é, menina, essa pergunta que me deixa sempre assim, encabulado, né? Porque um poeta não possui condições, né, de encontrar rumos para resolver determinadas situações. Eu acho que eu procuraria pessoas, né, que estudaram a respeito disso, de urbanização e dessa coisa toda, que têm uma expertise em relação a turismo e tudo, para me darem sugestões, se eu fosse gestor da cidade. Né? Que Deus nunca me arrume uma coisa dessas. Em 93, eu fui convidado pelo então prefeito, que tinha acabado de se eleger prefeito, Davi Dutra, me convidou para ser secretário de Educação. Eu digo, meu Deus do céu, pô, eu sou uma pessoa, eu não quero isso, pô, eu não quero para mim isso, eu quero minha sala de aula, eu quero meu contato com os meus pupilos, porque era assim que eu chamava meus alunos, né? Meus pupilos e minhas pupilas, tão gostoso, sabe, meus pupilos e tal, chegaria a dar aquela aula, curtir com eles, pô. Mas me chamou para ser secretário de Educação e eu não quis decepcionar o meu amigo quando me chamou, né? E lá fui eu, pô. E eu percebi em pouco tempo que aquilo não era para mim. Graças a Deus aconteceu um negócio dentro da prefeitura que me desagradou demais. Eu pensei, não, aqui eu não posso ficar não, com esse tipo de coisa que acontece dentro da administração pública. Não é para mim esse troço. Falei com o prefeito, então ele não gostou. Ele disse, pô, vai começar o meu governo com uma crise. Eu digo, não, mas não fui eu que arranjei essa crise, não. Fizeram um troço errado aí, ninguém quer consertar o troço. Então, eu estou saindo fora. Ainda bem que eu saí fora, voltei para a minha sala de aula, dava aula no 20 de julho, e lá no Santa Rosa, lá em Cabo Frio, e na faculdade já. Mas é isso. E você está fora de sala, né? Está aposentado? Pois é, aposentado realmente, eu acho que é muito forte. É um termo forte. Porque o que é aposentar? É ficar no aposento. Eu não fico no aposento, eu estou sempre saindo. E interessante que, em 2018, quando eu soube que não havia mais aulas na Ferlagos, que tinha acabado, né, ainda que eu tivesse conseguido superar aquela minha tristeza da noite em que eu recebi a notícia, eu entrei no Facebook
e encontrei um grupo de professores de português. Aí eu entrei no grupo, comecei a fazer umas postagenzinhas que eram mini-aulas, e caiu no gosto de muitos professores, de alunos do curso de letras, e choveu uma garotada de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, países africanos, lusófonos, né, indagando coisas e tal. E aí todo dia tem, no Messenger, todo dia tem uma pergunta de algum angolano, especialmente angolanos é que estão mais ligados a mim. Então, eu virei professor de particular, por meio do Messenger, do Facebook. Aí disse assim, professor, por favor, dê o número do seu telemóvel. O telemóvel é celular, né, em Portugal e em Angola. Porque o português de Angola tem ainda muita vinculação com o português da metrópole, o português de Portugal. E eu digo, infelizmente, celular eu não tenho. Não tenho celular. Como não tem celular? Não tenho, eu tenho, porque não adquiri celular. Eu acho celular uma coisa tão esquisita. Sabe? É um telefone que deixou de ser telefone, as pessoas não se telefonam mais, só manda mensagem para cá, mensagem para lá. Não, eu gosto do antigo telefone, que você fica papeando. Né? Telefone é uma coisa muito bacana. Mas, professor Heraldo, eu queria explorar um pouquinho mais os seus conhecimentos aqui sobre a cidade. Sim. Porque eu, trabalhando aqui, eu vejo com muita preocupação, eu sei que concordo com o senhor quando fala que só existe o tempo presente, mas nós fazemos parte de uma única espécie que sonha, que se atormenta pelo que passou, se atormenta pelo que vai vir, ou seja, a nossa vida é uma grande tormenta, né? O ego é um grande tormento. E aí eu fico pensando, né, nessa cidade que teve esse passado tão... que faz jus ao nome, um arraial, que a gente tem essa ideia, um arraial, um lugar provinciano, um lugar pequeno, pacato, e eu vejo uma explosão assim, territorial, né, uma urbana, vejo uma urbanização descontrolada, né, criando uma paisagem realmente muito distorcida, né, e eu faço um paralelo disso com o que a gente está vendo no mundo, né? Eu vejo suas manifestações nas redes sociais, sempre de indignação, né? Pela forma como o mundo tá caminhando. E aí eu gostaria, então, que o senhor se manifestasse um pouquinho, né, aí para a gente com relação a isso. Como é que o senhor vê, né, nessa atualidade os interesses econômicos destruindo assim a paisagem de uma maneira avassaladora, criando tantos problemas, né, sociais só para benefício de algumas poucas pessoas? Eu vejo com tristeza, sem dúvida alguma, né? Porque todo ser humano, afinal de contas, almeja felicidade. Não há um ser humano que não almeja felicidade. Todo ser humano quer ser feliz. E as pessoas vivem essa ilusão de que, agredindo a natureza e transformando a natureza em lucro, utilizando, sabe, as coisas da natureza, acabando com o meio ambiente, transformando em dinheiro, em lucro, elas vão ser felizes, porque o dinheiro vai garantir a felicidade delas. É preciso que eu tenha dinheiro, que eu possa mostrar aos outros que eu não sou um qualquer, que eu sou melhor, que eu tenho um status social. Tanta bobagem, meu Deus do céu. E tanta ilusão, tanta besteira. Desde quando dinheiro, quantidade enorme de dinheiro vai garantir que você vai ser uma pessoa feliz? Pô? Você já é feliz. Pô. Essa consciência universal, ela é o ser pleno, absoluto, ela é a consciência do universo, geradora de todo o universo, e ela é Ananda, felicidade. Você já é feliz, na sua essência você é feliz. Você deve procurar isso, né? Ser feliz, simplesmente feliz, com muito pouco. Gente, é preciso que você possua muitos objetos para ser feliz? Desde quando que objetos produzem felicidade? Objetos se destroem, objetos acabam. Desde quando? Mas é preciso que as pessoas comecem a entender isso. As pessoas estão dormindo, é preciso que elas despertem.
né? Desperta. Ainda hoje eu conversava com o orientador educacional lá do CIEP, onde uma das minhas netas estuda. E eu contava para ele que, na década de 60, houve um momento em que o homem mais poderoso do mundo, em termos financeiros, era um grego chamado Aristóteles Onassis. As meninas não têm a menor ideia de quem tenha sido Aristóteles Onassis. João está com que idade, João? 789. Isso, eu digo essa idade de 789 há vários anos para os alunos, e eles ficam me dizendo assim, você está mentindo da idade, hein? Nunca passa do 789. Então, eu segui o seu receituário, Sim. Só que eu já arredondei para o máximo possível. O Onassis, ele era um armador, ou seja, um construtor de navios, grego. Ele vendia os navios que ele fabricava para grandes companhias de navegação. E era simplesmente a pessoa mais poderosa do mundo em termos de riqueza, né, em termos de dinheiro. Ele tinha 2 filhos, um rapaz e uma moça cujo nome, se bem me lembro, era Cristina Onassis. O rapaz morreu num desastre de helicóptero. Tragicamente, né, houve um desastre e ele morreu. Só ficou Cristina. Quando o Onassis morreu, Cristina era a única herdeira dele. Ela recebeu toda a herança do pai, que era a pessoa mais rica do mundo, consequentemente tornou-se a pessoa mais rica do mundo. Um mês depois, nunca esqueci isso, um mês, não mais do que um mês, essa moça, numa crise profunda de depressão, fugiu da dor que havia nela, se matou. Porque o suicida, ele não foge da vida, ele foge da dor. Ele quer fugir da dor, não é da vida. Ela se mata, sendo a pessoa mais rica do mundo. Meu Deus do céu, você é a pessoa mais rica do mundo, se mata, é porque não está feliz. Não conseguiu adquirir aquilo do qual ela precisava. Talvez precisasse de muita paz interior, muita harmonia interna. Vivia um tormento e fugiu do tormento, assim. Então, é isso, entende? Você vê agora o que está acontecendo no Oriente Médio, esse genocídio. Estou aqui com a Palestina Livre, aqui. Foi um ato público lá no Rio de Janeiro, quinta-feira, há umas 2 semanas, um ato pela Palestina, uma coisa tão assim, romântica, né? Um ato no Rio de Janeiro, na Cinelândia, pedindo Palestina Livre. O Netanyahu está lá, lá em Israel, em Jerusalém, lá em Tel Aviv, não sei onde é que vive o Netanyahu, assim, em Jerusalém, Tel Aviv. A capital de Israel agora virou Jerusalém mesmo, né? Não é mais Tel Aviv, né? Já há alguns anos que ele... Mas não é reconhecida. Sim, mas para o Netanyahu... aliás, as pessoas falam Netanyahu, né? E eu fico até meio assim, encabulado de falar o nome certo. O nome dele é Netanyahu. Esse H não deve ser pronunciado. O Bibi para os íntimos. O Bibi para os íntimos, exatamente. Né? Mas, professor Heraldo, nós estamos chegando aqui ao momento final da nosso podcast, né? Que já estamos no Me Ajudem aí, meninas, 4º episódio. E a gente sempre pede ao nosso entrevistado que deixe uma mensagem, uma fala para os nossos ouvintes eventuais, no seu caso um poema, se quiser, ou seja, deixe um recado aí para aqueles que nos ouvirem, né, uma mensagem. Sim, antes da mensagem, eu queria fazer um acréscimozinho. Quando eu vim para Arraial do Cabo, eu vim atraído pelo Atlântico, vim atraído pelas praias de Arraial do Cabo, evidentemente. Né? E eu não conhecia as pessoas de Arraial do Cabo, mas em Arraial do Cabo, Arraial era um território onde viviam, havia uma comunidade. Né? E durante alguns anos, de 78 até 84, por aí, 85, durante 6, 7 anos, eu vivia um pouco alheio às pessoas de Arraial do Cabo. Conhecia, passava pelas pessoas, cumprimentava e tal, mas não conhecia as pessoas. Mas a partir de 85, a partir de 83, o meu retorno a frequentar a Igreja Católica. Eu passei a frequentar a Igreja Católica, e aí fui conhecendo pessoas da igreja, fui me inserindo realmente na vida de Arraial do Cabo. Em 85, quando houve a emancipação de Arraial, primeira eleição, uma fraude pavorosa que aconteceu aqui em Arraial, uma horrível, uma coisa pavorosa. E aquilo me indignou tanto que eu me apresentei ao candidato derrotado
e disse a ele que ele podia contar comigo e tal. Eu comecei a fazer política aqui em Arraial. Eu fiz política, fui candidato a vereador em 96, candidato. Obtive quase 300 votos em 96. Não fui, graças a Deus não fui eleito, porque eu não queria ser eleito também. Por que foi candidato? Fui candidato porque o partido ao qual eu me filiei me convidou. E eu digo, se eu me filiei, eu estou correndo o risco de ser convidado a concorrer a um cargo eletivo. Né? Fiquei sem graça de dizer para ele, não quero. E me candidatei, fiz minha campanha, tanto que eu obtive quase 300 votos. Mas torcendo por dentro para não conseguir. E nós não conseguimos o quociente eleitoral. Faltaram alguns votos. Então, eu conheci pessoas, fui conhecendo gente, né? E fiz grandes amizades em Arraial do Cabo. Grandes amizades, os meus alunos, né? Grandes amizades. Pessoas que me acolheram. Eu costumo dizer, não fui eu que adotei Arraial como terra, Arraial que me adotou. Me sinto um filho adotivo. O meu filho mais velho, está com 50 anos, ele diz que ele é caribista, mistura de carioca com cabista. Eu já me digo cabista mesmo. Eu já tenho até título de cidadão cabista, já há alguns anos. Né? Me sinto cabista. Eu moro aqui, sabe? Aqui é minha terra, aqui é minha aldeia. Uma professora lá da Verlaus, a Icleia, dizia para mim, você é um homem de aldeia. Eu digo, sou homem de aldeia. Eu gosto da cidade pequena, eu gosto do lugar pequeno. Eu subo ali no Pontal do lá, eu olho e vejo, está aqui minha cidade, aqui é meu mundo. Arraial é uma cidade mínima. Eu estava na Praia Grande, quando eu olhei o relógio, 15 para as 5, peguei minha bicicleta, atravessei a cidade toda, cheguei aqui às 5 horas em ponto. Eu adoro esse tamaninho de Arraial do Cabo. Curto demais esse tamaninho de Arraial do Cabo. E o que eu quero deixar, já que você mencionou o poeta, eu sou mais poeta do que professor. Ou como professor, eu procuro ser um poeta, em sala de aula. Né? E o poeta brinca, né? É uma brincadeira, a poesia é algo lúdico. A arte, a vida é lúdica. Né? Há uma criança toda pura no coração de toda gente. Ela saltita de contente dentro de cada criatura. Mas é preciso libertá-la para que se mostre em seu sorriso. Calar-se o ego é o que é preciso. Fala a criança, o ego se cala. Essa criança bate palmas, pula de alegre, brinca e dança. É o ser eterno, essa criança. Ela reside em nossas almas. Em toda forma faz morada, em toda forma está contida. Essa criança é não gerada, essa criança é não nascida. Antes do que chamamos vida, era criança. Antes do nada. Eu poderia colocar o nome deste poema, que eu não sei o nome, de Krishna Lila. Né? Professor Heraldo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí pelo amor que você irradia. Eu agradeço também, sabe, esse convite, esse reencontro com uma pessoa tão querida. O PodCAC é uma iniciativa do Campus Arraial do Cabo com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. A coordenação é do professor João Gilberto, com a participação das bolsistas Maria Paula Lopes e Zandara Pereira. Supervisão e orientação técnica do professor Rafael Riso.